Olá, YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Esse vídeo, por que ele é tão especial para mim? Porque é o segundo episódio da série que eu preparei, que é Beleza com Propósito. E é um tema um pouco delicado para mim, só que eu senti no coração de seguir adiante dessa série. E eu tô com muitas ideias legais, eu quero trazer convidados especiais, né? E eu queria realmente trazer esse tópico importante que é beleza com propósito, né? Não beleza por vaidade ou só pra suprir a necessidade, só pra se aparecer pra outra pessoa, mas sim cumprir o propósito de Deus, porque Deus usa sim aquilo que há de bom em você, aquilo, né? Que cada um tem, né? Com um propósito ainda maior, porque cada coisa que acontece na nossa vida tem um propósito. Não adianta falar que não tem, que cada coisa da nossa vida, o que acontece na nossa vida, sim, existe sim um propósito de trás, por detrás da vontade de Deus. Hoje eu queria trazer um tópico muito importante da beleza com propósito, que é em relação ao corpo, ao autocuidado do corpo, do templo de Deus. Então, no vídeo de hoje eu vou me maquiando aqui e eu vou conversando com vocês. Tudo começou quando comecei a cuidar primeiramente da minha alma. Como você cuidar do corpo se a tua mente e a tua alma tá de qualquer jeito. E tudo isso, ele tá em conjunto. Não adianta dizer que não tá em conjunto, porque se você tá bem mentalmente, o teu espírito tá bem, a tua mente tá bem, o teu corpo tá bem, tá tudo junto e misturado, então eles têm coisas em comuns. Então, eu sempre falo assim, a importância de você cuidar do corpo, mente e alma, né? E tudo começou quando eu comecei a cuidar da minha alma, que eu comecei a fazer devocionais, isso e aquilo. Mas eu sentia falta de estar pertencente a algum grupo religioso, sabe? Por mais que a gente não precisa, porque a igreja é dentro de nós, isso aqui, a gente precisa estar em comunhão com outras pessoas pra gente poder ajudar outras pessoas, você vê os testemunhos de outras pessoas, ter uma percepção diferente da palavra. Isso não quer dizer que você vai deixar só porque, eu tô indo pra igreja, porque não sei o que, eu vou parar de ler a Bíblia, de fazer a oração, de fazer os meus devocional. Não, isso é um convite de você continuar. E, primeiramente, eu quis focar na minha alma, que é o mais importante de todos. Do que adianta eu não cuidar da minha alma só cuidar da beleza, só do externo. A transformação verdadeira que Cristo sempre fala, ela vem de dentro para fora. Eu vou resumir assim, que minha vida é como se fosse um jarro de barro, que Deus tá ali moldando tudo mais. Então, eu falei assim, Deus, eu queria estar pertencente a algum grupo, alguma coisa, alguma igreja, que eu me conectasse mais com o Senhor. Não que eu me afastasse, né? Mas é que eu tivesse uma percepção diferente, assim, sabe? Então, Deus, graças a Deus, ele falou assim, não, filha, vamos lá, eu vou encaminhar você pra um lugar extremamente especial. Só que eu falei assim, Deus, eu não queria ir sozinha, eu queria que meu marido fosse junto. Porque quando a gente se une a uma pessoa assim, matrimonial, caso com uma pessoa, você se torna somente uma carne. Então eu precisava que meu marido participasse disso também. A gente pudesse ter esse momento junto, né? Essa comunhão em algum espaço religioso. Porém,
foi difícil, foi um longo tempo até a gente se encontrar num lugar que a gente se sentisse confortável, a gente se sentisse bem, né? E a gente foi para várias igrejas e até que um dia eu falei assim, quando eu era adolescente, eu falei assim, amor, eu ia nessa igreja e eu me sentia tão bem naquele ambiente. Até hoje eu não entendo porque que eu me afastei daquele lugar. Mas enfim, né? São coisas da vida, né? Trabalho, pandemia, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, né? E ele falou, então vamos lá, né? Vamos ver se a gente gosta. E eu orei tanto pra Deus, eu falei assim, ai Deus, eu queria tanto que ele gostasse daqui, né? A gente pudesse vir todo final de semana, isso, aquilo. Não todo final de semana, mas assim, de vez em quando, pra gente se conectar mais forte com o Senhor. E graças a Deus, deu certo. Ele gostou do ambiente ali, da igreja e tudo mais. Daí ele se animou, falei assim, vamos tentar vir toda semana, isso, aquilo, né? E daí a gente fez aquele esforço. E quando a gente começou a ir pra igreja, ele tirou essa foto aqui. Bem essa foto aí que vocês estão olhando. Que eu estava muito acima do peso. Eu falei assim, caramba, isso aí não tá normal. E Deus foi abrindo os meus olhos espiritual para que eu pudesse começar a cuidar do templo de Deus, que é o nosso corpo. Então, eu falei assim, ai Deus, eu queria tanto melhorar assim de vida, porque eu estava acima do peso, eu já não tinha vontade de me arrumar, isso, aquilo. Vivia cansada, com preguiça, não tinha mais ânimo, eu vivia estressado com os meus filhos. Eu falei assim, cara, eu não quero viver uma vida dessa, né? De não conseguir correr atrás dos meus filhos, de 10 minutinhos ali, tá assim, meu Deus do céu, não aguento mais, não quero mais, deixa eu descansar, isso aqui. Eu tava perdendo uma parte da infância dos meus filhos. E o estralar de dedo, a mudança de perspectiva do que eu tava vivendo naquela época, foi quando eu tava no serviço, né? E eu fui fazer um simples movimento assim de agachar pra pegar uma coisa e minha perna começou a doer, minha coluna começou a doer. Assim, meu Deus do céu, se eu já tô assim, nessa idade, imagine quando eu tiver 50, 60 anos, quando eu estiver na minha velhice. Eu falei assim, não, isso aí não tá certo não. Daí, eu falei assim, ai Deus, o que eu faço? Foi aí que a gente tava passando por uma situação meio complicada financeiramente. A gente não podia fazer academia, isso, aquilo. Eu falei assim, vamos fazer com o que a gente tem. E o que a gente fez, né? No caso, reeducação alimentar. Pra vocês terem noção, a gente comia lanche todos os dias. Nos 7 dias da semana, a gente comia praticamente todos os dias. A nossa janta era um lanchinho ali. Não é errado você comer 1 ou 2 vezes por semana. Não é errado. Errado é você comer fast food todos os dias. E como a gente trabalha com lanche, aquilo pra nós virou comum, virou normal. E eu falei assim, não, vamos começar a melhorar essa questão. E eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso? Se eu não sei cozinhar direito, gente. Daí eu falei assim, Aí pegou um tópico meio complicado, porque eu não tinha experiência nenhuma com alimentação. Até assim, eu cozinhava razoavelmente bem, assim, né? Mas sabe quando é aquela comida sem graça, sem tempero, assim, sonsa?
A gente, tipo assim, olhava assim, não dava vontade de comer aquela comida. Eu falei assim, ah, meu Deus do céu. E eu percebi que meus filhos também não gostavam. Chega a ser engraçado, porque eu falei assim, meus filhos não querem comer minha comida. Eu falei assim, e agora? O que que eu faço? E eu orei tanto pra Deus, falei assim, ai Deus, me dá aí um dom aí, que eu quero aprender a cozinhar. Vamos aprender a cozinhar, vamos melhorar isso aí, porque não tá certo não. Tem que... E Deus foi dando discernimento pra mim, né, dando o dom, né, porque eu falo assim, o aprender a cozinhar foi um dom dado por Deus, né, porque se dependesse de nós, a gente sabe lá Deus quando a gente ia aprender. E daí, eu falei assim, comecei a olhar YouTube, isso, aquilo, começar a perguntar pro pessoal, como que faz isso, como que faz uma carne gostosa, saborosa e tudo mais. E daí eu falei assim, daí eu comecei a praticar, que nada adianta você querer começar a fazer as coisas e não praticar, né? Então eu comecei a praticar, errando na maioria das vezes, mas meu marido falando, não, continua que vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora você vai... E eu comecei a pegar gosto. Eu comecei a aprender mais, e eu perguntava pra minha sogra, como que você faz isso? Porque a comida da minha sogra, assim, é maravilhosa. Então eu falei assim, não, vamos se dedicar. E daí as crianças começaram a comer mais, eu fiquei até mais animada, assim, fiquei muito feliz. Porque era uma coisa muito esperado por mim. E a gente começou a nossa reeducação alimentar, né? Por que eu falo reeducação alimentar? Porque a gente tava aprendendo a comer de verdade. E, cara, não adianta. Quando você come comida de verdade, é isso que dá vitalidade. Aquilo que Deus pra nós, que vem da terra. Porque graças a eles, né, graças a Deus, a gente tem condições de comprar comida, isso e aquilo. Eu falei assim, vamos, eu quero aprender a utilizar aquilo que Deus nos dá, né? E eu falei assim, não, vamos começar a aprender a praticar. E daí a gente começou a nossa reeducação alimentar, que é comer saudável, né? O que todo mundo deveria fazer. Daí, beleza. Daí, a gente começou a dar mais ânimo, isso, aquilo. Daí eu falei assim, mas só comida não resolve nada, não. Vamos ativar isso aí. E eu falei assim, só que naquele momento eu não tinha condições de pagar a academia. Falei assim, vamos começar a caminhar. Caminhada é a melhor coisa que você faz. Você tem um monte de benefícios. Se você quiser ir, pesquisa na internet, você vai ver um monte de benefícios de você fazer uma caminhada. Daí, eu comecei a fazer umas caminhadas com as crianças, com o meu cachorro, porque meu cachorro, ele começou a ficar muito estressado, porque ele vivia dentro de casa, a gente também vivia dentro de casa, e ele começou a ficar muito estressado. Eu falei assim, então vamos começar a caminhar pra gente melhorar essa questão. Então, com a alimentação, junto com as caminhadas, a gente começou a melhorar a saúde. A nossa vitalidade melhorou muito, 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 muito. Então, eu falei assim, é isso aí. O caminho é esse, vamos continuar. Daí, beleza. Daí, Deus deu uma oportunidade da gente começar a fazer academia, depois de um certo tempo. A gente ficou nesse processo durante 1 ano e meio, né? Caminhadinha ali de vez em quando, 3 vezes na semana, uma alimentação um pouco melhor, lanche só final de semana, né? Nada daquela loucurada. E a nossa vitalidade começou a melhorar. Então, daí Deus abriu uma oportunidade de a gente começar
melhorar financeiramente pra gente poder pagar uma academia. E daí, beleza. Peguei aquelas promoções loucas de Black Friday. Tipo assim, não, vamos lá. Meu marido não queria, porque não sei o que vai começar final de ano, e final de ano é chato, daí tem os recessos, paraná, pararu, pururu, aquela coisa toda. Pensei, não, vamos dar o nosso primeiro passo. Não importa quando a gente vai começar, vamos dar o nosso primeiro passo. Porque quando a gente dá o primeiro passo, a gente tá mandando assim pro nosso cérebro, ó, fica esperta aí, ó. A gente vai começar a mudar algumas coisas. Porque a nossa mente, ela vai tentar poupar a gente de fazer qualquer esforço. Então, eu falei assim, vamos dar nosso primeiro passo. Fui lá, contratamos lá a academia e tudo mais. Daí chegou o final de ano e realmente, muitos recessos, isso, aquilo. Daí as crianças estavam de férias. Daí eu falei assim, nossa, complicado, né? Como que a gente vai fazer, né, a academia? A gente queria fazer junto, pra dar aquele ânimo, aquele ânimo um para o outro. Daí eu falei assim, mas eu vou colocar na mão de Deus. Vamos levando a vida como, né, da maneira que a gente pode, né? Daí, pra vocês terem noção, a gente, em 5 meses que a gente tinha pago a academia, a gente apenas tinha ido 30 dias. Ficamos, tipo assim, 4 meses sem ir pra academia, praticamente. Eu falei assim, caramba, a gente é, tipo, pra você ter noção, uma vez por mês. Eu falei assim, mas isso não me desanimou. Eu falei assim, tudo tem um tempo certo das coisas acontecerem. Se não tá dando certo, Deus um dia vai dar a oportunidade de tudo isso dar certo, né? Mas a gente não desanimou, a gente falou assim, não, vai chegar um momento que a gente vai conseguir sim. Daí a gente ficou os 3 meses ali até as voltas das aulas, né? Praticamente sem fazer exercício. Daí quando a gente voltou, a gente, tipo, tava naquela coisa, né? De mexe com casa, isso, aquilo, né? E a gente não tava tendo mais tempo. Então eu falei assim, não, vamos, uma hora vai dar certo. Isso aí é fato. Daí, beleza. Daí, pera lá, gente. O déficit de atenção aqui tá grande. Daí, beleza. A gente começou aí pegar bem a academia. Eu falei assim, vamos, agora que as crianças estão indo pra escola e tudo mais, né? Então, vamos dedicar. A gente começou a ir pra academia. E, nossa, foi muito bom a gente ter começado e tudo mais. Porque a gente começou a ver resultado que até então a gente não tava enxergando. Mas, assim, pra você ver resultados, você tem que estar em harmonia em tudo. Corpo, mente e alma. Porque às vezes, quando a gente não tava, assim, bem desanimado, isso, aquilo, a nossa mente sabotando, o nosso espírito fala, não, vamos continuar isso, aquilo, então, tudo tem que estar em harmonia, porque senão as coisas não se desenrolam, né? Daí eu fui e a gente começou a receber os primeiros, no caso, a gente começou a perceber que tudo começou a melhorar, tudo começou a ficar muito melhor. A gente tinha mais vitalidade para fazer as coisas, a gente tinha mais energia, eu tinha aquela vontade de brincar mais tempo com as crianças, a gente tava, enfim, aproveitando, né? E o que eu quero dizer com tudo isso, com esse vídeo, resumidamente, não desista, tá? Dê o teu primeiro passo, que Deus vai abrindo os caminhos para você. Então, só porque tenho preguiça, isso, aquilo. Gente, vai lá, dê o primeiro passo. Não é fácil. Eu digo que não é fácil porque tem muitas coisas, assim, que acabam impossibilitando da gente querer chegar naquele objetivo que a gente quer pra nossa vida, né? Então, eu falo assim,
Se você se dedicar a ter força de vontade, você vai conseguir sim. Eu creio em nome do Senhor Jesus que você vai conseguir sim chegar naquilo que você quer, naquele objetivo. Mas assim, eu digo, não quero fazer academia, ter um corpão, isso, aquilo, só por vaidade. É como eu disse no primeiro vídeo ali, que eu fiz, né, a beleza com propósito. É pra você ter vitalidade, de você, né, poder, tipo assim, pegar teus filhos no colo, abraçar, poder correr atrás, brincar, ter energia pra brincar com eles, porque a vida, ela é passageira. Quando você piscou, é igual eu, né, gente? Parece que foi ontem que o meu filho era pequenininho, um bebezinho pequenininho, agora já tá com 5 anos, o outro vai fazer 4. Então, o tempo, ele passa. E a juventude, ela some. Então, quando for fazer exercício físico, o que tá dando mais ânimo pra mim? Continuar. Porque eu quero ser uma pessoa, quando eu chegar na velhice, de eu olhar pra trás e falar assim, que bom eu comecei lá atrás. Que bom, né? Eu tive essa coragem de dar o primeiro passo, de querer melhorar aquilo que estava dentro de mim, externalizar para fora, né? E de poder ter vitalidade, de poder agachar sem reclamar de dor, de ter, não ficar reclamando de dor, isso e aquilo, né? De não ficar dependendo de outras pessoas, né? Porque se você pesquisar bem a fundo, a prática do exercício, conforme os anos vai passando, com a idade que você vai chegando, as coisas, a gente já não produz mais colágeno, a gente começa a produzir, não é que a gente para, né, de produzir colágeno, a gente diminui a nossa produção de colágeno. Eu agora com 28 anos, eu vejo pelo meu rosto, assim, que a idade está avançando, tudo já não é diferente, o corpo, ela muda, tudo muda, entendeu? Você já não tem aquela coisa de quando você é mais jovem, assim, sabe? Então, se você é jovem hoje em dia, aproveite essa vitalidade que vocês têm hoje e construa aquilo que lá na frente você fala assim, caramba, que bom que eu fiz isso, que bom que eu dei o primeiro passo, porque eu te digo, você não vai se arrepender de nada, entendeu? E faça academia para construir músculos, para você chegar na velhice, conseguir agachar, pegar uma sacola, para poder pegar um negócio ali e ter ânimo de poder conversar, ter vitalidade, ter saúde, né? Das pessoas olharem assim, caramba, não parece que você tem essa idade. Que bacana, que legal, né? Então, eu digo, vale a pena sim. Só que tenha bom ânimo, tenha força de vontade, dê o primeiro passo, não deixe que a sua mente te manipule, porque, querendo ou não, o nosso corpo, a nossa mente, ele vai fazer a qualquer custo a você consumir menos energia, a você poupar mais essa energia, porque é isso que ele faz. Mas é isso aí, gente, o vídeo de hoje é sobre isso. A beleza com propósito. Eu quero trazer muitos outros vídeos bem bacana para vocês entender o verdadeiro propósito da beleza aqui nesse mundo, né, gente? Viver só de vaidade, porque a beleza, ela é enganosa e ela some conforme o tempo vai passando. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, dá o seu like, compartilha para alguém esse vídeo, né, que esteja precisando ouvir essa palavra. E se você já tem uma certa idade, não desista, dê o primeiro passo. Nunca é tarde para começar.
Peça a Deus ajuda, peça, Deus, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo e até a próxima. Tchau!